E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos, hein? Estou bem, graças a Deus. É ótimo conversar com vocês. Sigo pedindo a Deus que abençoe, proteja e oriente cada um de vocês. Hoje no vídeo a gente vai conversar sobre essa decisão. Ceará e Bahia é decisão. Vale uma vaga na finalíssima da Copa do Nordeste, duas partidas finais, diferente das quartas, né? Diferente das semifinais. Nas finais, aí duas partidas sim para definir quem será o campeão da Copa do Nordeste 2025 e o Bahia dos Quatro é o time a ser batido, é o favorito e é exatamente o adversário do Ceará nesta quarta-feira. Nós tivemos nesse início de semana o Paulo Baia sendo apresentado, é isso, ele quase ajudou ali, fez uma assistência para o Pedro Raul marcar mais um gol, mas ele não tinha sido apresentado. Dos quatro que chegaram, ele foi o último a chegar, mas foi o primeiro a estrear. Por quê? Ele vinha no Fluminense, participando ali dos treinos coletivos, sendo relacionado para jogos, chegou a jogar minutinhos, mas jogou no Mundial de Clubes, então ele estava mais apto. Foi isso que foi percebido pelo Departamento Físico, Fisiologia e pelo técnico Léo Condé, e por isso o Paulo Baia estreou antes de Zanocelo, Vina e também do Rodriguinho, que todos chegaram antes dele. A gente vai conversar sobre isso no vídeo. E será que teremos uma boa parceria do Paulo Baia com o Pedro Raul? Olha aí, na primeira de Copa, o Paulo Baia deixou o Pedro Raul para quase marcar um gol. E olha que o Paulo Baia jogou pouquíssimo. Foi a única chance real que ele teve de fazer uma jogada ofensiva. O próprio Paulo Baia vai falar sobre essa circunstância. Agora, se o Pedro Raul quase marcou, quer dizer, virou uma assistência quase, né, a jogada do Paulo Baia, o Ailon marcou o seu gol, eram 9 jogos dele sem marcar, a gente tem que dar um desconto, porque nesses 9 jogos, em muitos, ele não foi titular, entrou alguns minutinhos, mas 9 partidas, um atacante está afim, claro, de marcar gol, a primeira oportunidade ali que teve no jogo, logo no comecinho, fez o gol que deu a vitória à equipe do Ceará, então voltando a marcar gols, e claro, o cara fica com aquela certeza de que assim não desaprendi, assim sou goleador, assim posso marcar gol. Isso é muito importante, sem dúvida, para o atleta de futebol. Outra questão que a gente vai conversar por aqui, falando desse Ceará que joga contra o Bahia nesta quarta-feira à noite na Fonte Nova. Uma dica para você, nós temos um especialista na parte elétrica. Então, se você está precisando na sua casa da parte elétrica, o nosso especialista está à sua disposição. Você está fazendo uma reforma? Olha, a parte elétrica é muito importante. Deixe nas mãos de quem conhece. E se você também está reformando para fazer um novo cômodo, um banheiro, aquele quarto a mais, o especialista elétrico está à sua inteira disposição em toda a região metropolitana de Fortaleza. Amigo, amiga, está na hora de você deixar o seu like, você já sabe o que é que a gente vai destacar aqui. Então, like, seu joinha, ok, legalzinho, o que você quiser, você pode deixar o seu like da forma que você achar melhor. Você chama, mas o like é muito importante e ele confirma que você gosta e aprova os nossos vídeos aqui na plataforma. Agradeço demais por você também poder deixar o seu like, a sua aprovação para nós. Se você ainda não é inscrito no canal, olha, tem a oportunidade de se inscrever agora. Aqui abaixo na descrição do vídeo, o primeiro link te leva para você ir à página principal do canal e se inscrever. Lá você vai ver inscreva-se. Você clica no inscreva-se e vai virar um inscrito automaticamente. Tem um sininho, você vai no sininho, toca nele e ativa todas as notificações. Por quê? Se você gosta dos nossos vídeos, assim que tiver vídeo novo, com todas as notificações, todos os vídeos novos vão chegar com informação para você, e aí você decide, assiste na hora que for melhor, mas já sabe que se tem vídeo novo, tem nova informação para você por aqui. Então, agradeço demais por você também se tornar um inscrito no canal. Não esqueça de compartilhar
você tem amigos, tem amigas, torcedores do Ceará, torcedoras do Ceará, compartilhe o nosso vídeo naquele grupo que você tem de amigos, grupo de trabalho, grupo de alvinegros, grupo da família. Claro, nesses grupos, a maioria é de torcedores do Ceará que certamente ficarão felizes em ter as informações que a gente sempre traz por aqui. Então, mais uma vez, meus agradecimentos por vocês nos ajudarem. Agora, no YouTube tem um hype, né? E você pode ir lá tocar, se você tiver pontos, deixa um hype pra gente. O hype coloca o seu vídeo para cima, então ele vai fazer com que o vídeo fique muito forte na plataforma, fique acima e que possa chegar a outras pessoas que também querem consumir este conteúdo. Agradeço por vocês cooperarem como sempre fazem. Vamos a um recado de Primos Motopeças e na volta a gente detalha tudo isso, conversando inclusive com esses personagens que o Ceará tem, sejam eles novatos, sejam eles atuais, mas que vão ajudar o Ceará na Copa do Nordeste e também no restante do Brasileirão. Primos Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Amigo, amiga, Paulo Baia já estreou, né? Mas só nessa segunda-feira é que ele foi apresentado à imprensa. Ou seja, pense bem, ele estreou no sábado e concedeu sua primeira entrevista coletiva na segunda-feira. O que aconteceu? Na quinta-feira, o Paulo Baia chegou. Então, ele fez exames médicos, aquelas avaliações físicas que todo atleta que chega tem que fazer, todos os exames, bateria de exames, e só pôde participar de treino no finalzinho do trabalho da quinta. Na sexta-feira, ele participou do treino inteiro. E aí os trabalhos se encerraram, porque no sábado o Ceará já voltou a jogar, né? O Ceará enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino. Então, não foram nem 2 treinos completos do Paulo Baia com o elenco. Mas o técnico Léo Condé percebeu que o jogador estava bem, e aí é um ponto de vista de qualidade atlética, não é só física, não é só o cara que se cuida, é o cara que estava num grupo trabalhando para jogar a qualquer momento. O Paulo Baia, antes de vir para o Ceará, ele foi relacionado pelo Renato Gaúcho e esteve nos jogos que o Fluminense fez em Salvador contra o Bahia e depois viajou para a partida contra a LDU. Então foram 2 jogos que ele foi, não chegou a jogar, mas que ele estava no grupo, estava treinando normalmente, participando dos coletivos. O seu Renato Leva sabia que ao precisar, ao necessitar, ele estaria à disposição. Então, se ele está à disposição no Fluminense, quando ele chega ao Ceará, ele também está à disposição para jogar. É por isso que o Condé colocou direto. O Rodriguinho também vinha no grupo do Cruzeiro, mas sem essa utilização maior. E Vina e Zanocelo vinham numa situação em que o Vina vinha só trabalhando com o seu preparador físico pessoal, o seu personal, e o Zanocelo fazendo uma pré-temporada no Santos. Então, todos abaixo do Paulo Baia, o Rodriguinho que está mais perto, por isso o Paulo Baia já estreou de cara, já tentando ajudar a equipe do Ceará. Eu tenho certeza que essa dúvida não era só minha, de vocês também. Lembra que no futebol tinha o Paulo Baier, né? Então todo mundo ficou com a dúvida, será que o Paulo, por ser Paulo também, quis utilizar ali o Baier, mas para não confundir, usou Baia?
Por que que ele é Paulo Baia? Olha, não tem nada a ver com Paulo Baier. O Paulo Baia explicou essa situação. O Baia, ele vem da minha irmã, né? Da minha irmã, ela ainda muito nova, muito pequena, não sabe pronunciar meu nome corretamente. Então ela me chamava de Bai. E meus amigos frequentavam muito a minha casa e levou pro lado do Baia, né? Então foi um apelido ali de infância ali. Eu falei, tem que manter esse nome. Eu tenho que manter o Baia e antes de assinar o contrato profissional, eu pensava em colocar PH Baia, né? Eu falei, não, tem que colocar um nome mais. E foi quando veio o Paulo Baia e é isso. Acaba sendo muito engraçado e interessante, né? Você virar Baia por causa de uma criança, né? De uma criança. Ela acaba determinando a mudança. Como ele disse aí, a irmãzinha dele chamava Paulo, né? Paia. E aí ficou Baia, o P com B, Baia, e acabou utilizando o Baia por conta da criança, da sua irmãzinha, o Paulo Baia. Ele achou que era uma boa para o futebol, vocês perceberam como ele ficou feliz aí só nessa homenagem que ele acaba fazendo para a sua irmã, para a família, para uma brincadeira de uma criança que acabou virando o nome dele no futebol. Então, por isso, Paulo Baia remete, né, ao Paulo Baier, mas não tem nada a ver, embora o nome principal, Paulo, o nome inicial dele, acaba nos trazendo essa memória. Contudo, é mais legal ainda, é mais interessante vir de uma criança essa mudança no nome do Paulo Baia. Vocês viram o Paulo Baia fazer a sua estreia no Ceará? Bem, foram poucos minutos, ali já no segundo tempo de jogo, mas algumas coisas nessa estreia me chamaram a atenção. Se vocês viram o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre isso, me chamou a atenção. Na primeira vez em que ele teve a oportunidade ofensiva, uma matada de bola, porque era uma bola muito mais que o Ceará se livrou na sua defesa do que um passe bom para ele. A bola muito forte e ele faz uma matada daquela que cola, daquela que prega no pé, chama a atenção. Na sequência da jogada, ele puxou para o meio, tocou a bola, não houve uma chance com ele mesmo. Mas chamou a atenção já isso, porque é importante para um jogador. Se ele consegue uma boa matada de bola, se ele não domina a bola, deixando ela sem controle para que o adversário possa disputá-la, ele sempre tem mais chances de fazer a sua jogada. E é claro que chamou a atenção de todo mundo, porque foi um lance que redundou numa chance real do Ceará, o lance em que o Paulo Baia puxa o contra-ataque pela esquerda e cruza a bola para que o Pedro Raul cabeceie. Um passe que quase virou uma assistência, que quase determinou ali um segundo gol do Ceará, mas chama a atenção a qualidade dele, né? Porque ele vem pelo setor esquerdo e aí cruzar de perna esquerda talvez não fosse o melhor, não é canhoto o Paulo Baia, ele é destro. Então ele puxa para a direita e acha o Pedro Raul entre dois zagueiros da equipe do Red Bull Bragantino, mas a bola não foi para um zagueiro nem para o outro, foi exatamente para o Pedro Raul, que mostra a qualidade do atacante, a qualidade do Pedro Baia, somando-se, claro, a qualidade do Pedro Raul, e se o Cleiton não faz a defesa, o Ceará teria ampliado o marcador, mas acho que esse lance em si, o cartão de visitas do Paulo Baia. Ele já estava alguns minutos em campo, ele já tinha cometido um erro de recuar uma bola que quase deu uma chance, uma oportunidade de gol para a equipe do Red Bull Bragantino, demonstrando um pouco de falta ali de ritmo na hora do jogo, mas foi importante que ele foi melhorando dentro da partida até chegar esse momento quase no finalzinho em que ele faz esse lance quase assistência para o Pedro Raul. E eu perguntei exatamente isso para ele na entrevista coletiva, sobre ele jogar como atacante, como ponta que com o centroavante na área. Se isso facilita o trabalho dele e o quanto é importante ter um centroavante como o Pedro Raul ao lado dele a partir de agora, ele fazendo parte do ataque do Ceará. Foram
poucos minutos ali em campo ali. Cara, cheguei há poucos dias, tive poucos treinos aí com o grupo ainda, pegando ainda o conhecimento de cada um aí. Mas, e também tinha muito tempo que não vinha atuando, então fui pegando confiança durante a partida ali. E como você falou aí sobre o Pedro Raul, é bastante importante a gente ter o centroavante como Pedro Raul dentro da área, né? E você falou da matada. Eu tenho uma das minhas principais características, a velocidade, a força, né? O confronto. Então é algo que pode dar muito resultado positivamente aí para nossa equipe, né? Trabalhar duro para isso, para fazer as coisas acontecer, usar o que eu tenho de melhor. E com a presença do Pedro Raul na área, eu acho que tem tudo para dar certo essa parceria aí. E o Paulo Baia não pode jogar a Copa do Nordeste, né? Ele foi inscrito agora pelo Ceará, a inscrição só no Campeonato Brasileiro, porque as inscrições da Copa do Nordeste, inclusive expliquei no vídeo anterior, elas terminaram no dia 6 de junho. E a partir dali, quem foi inscrito já foi inscrito apenas para o Campeonato Brasileiro. Então, nenhum dos novatos tem essa possibilidade. O Paulo Baia, entre eles. O próprio Lucas Drubski, que estava apresentando o Paulo Baia, contou para nós que ele não viaja com a delegação a Salvador, que ele e os outros atletas que não podem jogar contra o Bahia ficam e que fazem treinamentos no Vovozão até a viagem que o Ceará faz ao Rio Grande do Sul. E aí sim, no sábado, ele estará à disposição do Léo Condé para jogar diante da equipe do Grêmio. A Copa do Nordeste é agora o foco do Ceará nesta quarta-feira para enfrentar o Bahia. Se o Ceará conseguir, na noite desta quarta, uma vitória diante do Bahia, seja no tempo normal, seja nos pênaltis, vai chegar a mais uma final de Copa do Nordeste. Nesse formato, já seria a quinta final que o Ceará chegaria da competição. O Ceará que acabou perdendo uma para o próprio Bahia na Copa do Nordeste e sendo campeão outras 3 vezes da competição. Então, teria a oportunidade de um quarto título da Copa do Nordeste. Mas o Bahia é o favorito. A competição, ela realizada assim, no meio do Campeonato Brasileiro, do meu ponto de vista, ela perde um pouco da força que ela tem. Quando ela é realizada ali no comecinho do ano, durante o campeonato estadual ou os estaduais do Nordeste, ela acaba tomando uma forma muito maior, porque ela é maior do que um estadual em si. Ela é a competição onde os campeões estaduais se reúnem para jogar. Então, vários clássicos, jogos importantes, sempre finais muito legais, muito interessantes de assistir. Então, você tira isso da Copa do Nordeste jogando essas fases, né? Você já jogou as quartas de final contra o Sport já nesse período de Campeonato Brasileiro e vai jogar essas semifinais também nesse período de Campeonato Brasileiro, mas não deixa de ter a sua importância. Essa é a chance que o Ceará ainda tem em 2025 de ser campeão. O atacante Ailon também pensa assim e fala da importância da competição. Copa do Nordeste, eu acho que é a chance que a gente tem de conquistar mais um título esse ano, né? A gente sabe como é bom, o quanto é bom isso, e eu acho que tá próximo, né? São 3 jogos para conquistar esse título, então a gente quer fazer história aqui, né? Continuar fazendo história, né? Eu já tenho alguns títulos, mas o pessoal que está chegando também quer continuar a fazer história, marcar seu nome dentro do clube, então é mais uma oportunidade, mais uma chance, então a gente vai forte para esses jogos. E o Ceará já jogou contra o Bahia esse ano 2 vezes, e foram 2 derrotas. Os 2 jogos em Salvador, como vai acontecer essa partida da Copa do Nordeste, os 2 jogos na Fonte Nova, e perdeu 2 vezes. O Ceará perdeu por 3-2 para a equipe do Bahia, chegou a estar perdendo por 3-0, reagiu, mas perdeu por 3-2, e foi derrotado por 1-0, aquele lance polêmico no final, um pênalti marcado contra o Ceará já nos acréscimos da partida, já válida pelo Campeonato Brasileiro. Mas o momento do Ceará contra o Bahia não é bom. O Ceará não vence o Bahia desde 2021,
naquele jogo final que eu disse que o Ceará acabou derrotado, o primeiro jogo das finais, o Ceará venceu em Salvador por 1-0. Depois ele foi derrotado por 2-1 no Castelão e o jogo foi para os pênaltis. O Ceará foi derrotado nos pênaltis. Mas, primeiramente, aconteceu essa vitória do Ceará lá em 2021. De lá para cá, são 6 jogos com 5 vitórias do Bahia e apenas um empate entre Bahia e Ceará. Portanto, o Ceará não vive um bom momento contra o Bahia. É interessante que antes desses 6 jogos, tem uma sequência aqui de 7 jogos em que, aliás, vou aumentar para 8 jogos em que o Ceará venceu 6 e empatou 2. Quer dizer, havia uma sequência de 8 jogos em que o Ceará não perdia para o Bahia. E, de repente, entra essa sequência aí de 6 jogos, que são os últimos, com 5 vitórias do Bahia e apenas uma vitória do Ceará. Então, tabus são feitos para serem quebrados, principalmente no futebol. Quem sabe isso pode acontecer na Fonte Nova, nesse confronto contra a equipe do Bahia, mas o momento é esse, é do Bahia. São 2 jogos na temporada com vitória, no retrospecto maior, há 6 jogos o Bahia não perde, ou seja, 6 jogos o Ceará não consegue vencer com 5 vitórias do Bahia e apenas um empate. Mas falando dessa temporada, os jogos foram próximos, né? 3-2, 1-0, sempre na casa do Bahia, mas esse jogo também é na casa do Bahia, só que o Ailon acredita que o Ceará chega, em relação aos 2 jogos em que foi derrotado, bem mais preparado para essa partida pela Copa do Nordeste. São jogos sempre equilibrados, né? Eu acho que é um jogo diferente por ser eliminatório, né? O Bahia tem uma característica de propor o jogo, né? De posse de bola. Eu acho que por ser um jogo eliminatório, né? Um jogo único, também acaba mudando um pouco isso. Eles não vão se expor tanto como eles fizeram nos outros 2 jogos. Eu acho que né? No jogo do Brasileiro a gente tomou o gol no final, o jogo tava parelho, tava equilibrado, né? E eu acho que a gente tem tudo para ir lá e fazer a melhor estratégia, né? Para a gente garantir a classificação. A gente vai tentar de todo jeito. E o que o Ceará não terá para esse confronto? O Ceará não vai ter os 4 atletas que foram recentemente contratados, portanto, o volante Vinícius Zanocelo, o meio-campista Vina, os atacantes Rodriguinho e também Paulo Baia não podem jogar, né? Já explicar rapidamente. 6 de junho terminou a inscrição para a Copa do Nordeste. Quem foi contratado depois foram os casos desses 4 jogadores, não podem jogar a Copa do Nordeste. Além disso, especificamente por ser o Bahia o adversário do Ceará, o Ceará também perde 2 que, no meu ponto de vista, são titulares da equipe. O Marcos Vitor, que entendo passou a ser um titular do time pelo futebol que ele vem demonstrando. Eu não sei se o Condé acha a mesma coisa, né? O Condé o colocou contra o Cruzeiro, ele foi muito bem, mas depois o Condé voltou o Marlon para o time. Nessa partida contra o Red Bull Bragantino, voltou o Marcos Vitor, voltou a fazer uma ótima partida pelo Ceará. Não sei na cabeça do treinador se é o Marlon, mas o fato é que sem o Marcos Vitor, o Marlon deve voltar para a partida contra a equipe do Bahia. E além do Marcos Vitor, também o Matheus Bahia. Os 2 são jogadores do Bahia, foram emprestados ao Ceará. Aí você deve pensar o seguinte: Danilo, tem uns empréstimos que o cara joga contra o time. Como é isso? São empréstimos em que é pago o valor do empréstimo. Se você paga o valor do empréstimo, você tem direito de usar o jogador. Se você não paga o valor do empréstimo, se você faz um acordo, nesse acordo, e esse acordo envolve que haja uma cláusula lá para que você não possa utilizar o atleta. E na cláusula tem um valor lá, que seria mais ou menos o valor do pagamento do empréstimo. Se você pagar, o cara pode jogar. Então, é essa a situação, é essa a questão. São multas normalmente proibitivas, são muito altas. Se o clube pudesse pagar o empréstimo, ele pagava. Então, ele não paga o empréstimo porque normalmente não pode. E por conta disso, ele acaba sem poder utilizar os atletas. É o caso do Marcos Vitor, é o caso também do Matheus Bahia. Então são 2 desfalques. Nós não sabemos se o Matheus Bahia teria condição de jogar. Ele está contundido, o departamento médico confirmou que ele sentia um desconforto no joelho.
e por isso não participou do jogo contra o Red Bull Bragantino, não tinha outro impedimento, era só realmente a questão da contusão para o atleta, para o Matheus Baía ficar fora dessa partida, e então não sabemos se ele jogaria. Mas o Marcos Vitor, se o Condé quisesse, certamente poderia ser utilizado, mas essa questão do empréstimo do Bahia, né, com a cláusula, confirma que o atleta não terá condição de jogar, portanto são esses os 6 atletas que não estarão à disposição do técnico Léo Condé. O Ceará tem esses 2 jogos na sequência, né? Enfrenta o Bahia nesta quarta-feira e enfrenta no sábado a equipe do Grêmio. É por isso que a direção do clube, eu já tinha dito aqui para vocês, ela assumiu um compromisso perante os atletas, que sempre que a viagem envolver conexão e a diferença entre jogos for 3 ou 4 dias, ou seja, do meio de semana para o final de semana, do final de semana para o meio de semana, se não for uma semana inteira, se for de 3 ou 4 dias, esse voo será fretado para não ter a conexão, porque a conexão é um problema, ela cansa o jogador, ela destrói fisicamente o atleta, ela complica e ela acaba tendo uma incidência no futebol dos jogadores, na parte atlética do futebol dos jogadores em campo. Então, isso vai acontecer. De Salvador até o Rio Grande do Sul, os atletas irão em voo fretado. Então, voo direto, ele sai de Salvador, vai até a capital gaúcha, vai até Porto Alegre na quinta-feira. Na sexta, o Ceará treina no CT do Inter e no sábado ele enfrenta a equipe do Grêmio. E aí já estarão no grupo esses atletas que não poderão atuar diante da equipe do Bahia. Claro, aqueles que puderem, né? Zanocelo e Vina ainda não foram relacionados por uma partida. Se eles tiverem condição, também o serão. Caso contrário, não serão. E tem a questão clínica do Matheus Baía. Mas quem estiver à disposição, viaja para esse jogo no Rio Grande do Sul, porque em relação ao Campeonato Brasileiro, todos os novatos estão têm condição de jogar, né? O Vina falta ainda regularização, mas todos que regularizados têm condição de jogar, porque são atletas que têm as suas inscrições possíveis até o final dessa segunda janela nacional de transferências. Amigo e amiga, muito bom estar com todos vocês. Vocês viram que eu não falei de time, né? De qual será o provável time, porque o Ceará ainda vai ter os treinamentos, ainda vai haver o embarque, e eu vou buscar essas informações para trazer para vocês num outro vídeo. Mas vocês ficaram muito bem informados sobre essas nuances do Ceará para a partida e sobre as questões das entrevistas coletivas que nós tivemos e o ponto de vista do novato Paulo Baía, do já veterano no time Ailon, sobre as suas participações e esses próximos compromissos do Ceará dentro da Copa do Nordeste e também do Campeonato Brasileiro. Quero pedir para você não esquecer de deixar o seu like, ele é muito importante, vocês sabem disso. A plataforma, ela observa isso e ela repassa mais os vídeos que têm a sua aprovação com like. Então, costumo dizer, se você aprovou o nosso vídeo, não esqueça, deixe o like, o seu joinha, o seu legalzinho, o seu ok, porque ele é muito importante para nós dentro da plataforma e eu fico grato com a sua aprovação. Se teve um adendo, alguma coisa que você, deveria ter falado disso, ou vamos conversar sobre aquilo, você pode deixar nos seus comentários. Eu mesmo respondo todos os comentários, então converso com você e, se for uma questão de informação, a gente busca para trazer a informação nos próximos vídeos para vocês. Então, quero saber, inclusive, a opinião de vocês sobre essas questões. Será que Marcos Vitor, para vocês, é titular? O que vocês acharam da estreia do Paulo Baía? Pode ajudar realmente a equipe do Ceará? O que vocês acham desse Ceará e Bahia, ou seja, Bahia e Ceará, porque o jogo é em Salvador? Confiantes de que o Ceará pode trazer um bom resultado? Qual a melhor estratégia jogando contra o Bahia, que terá sua torcida ao lado, e joga no estádio, no campo que conhece, da Fonte Nova? Tudo isso, vocês, por favor, deixem nos comentários, eu respondo certamente a cada um de vocês e agradeço demais por estarem aqui. Por que você ainda não é inscrito? Eu fico me perguntando, se você ainda não é inscrito, olha, na página principal do canal, você
tem um inscreva-se, clica e vira um inscrito, é fácil. Não sabe chegar na página principal? Aqui abaixo do vídeo tem a descrição do vídeo. Você clica no primeiro link da descrição, ele vai te levar direto à página principal e você vai ver lá em cima, inscreva-se. Clique no inscreva-se, vai mudar, vai virar inscrito e a partir daí você pode, através do sininho, confirmar todas as notificações. Aí você não perde mais nada. Toda vez que tiver vídeo novo, o vídeo será remetido para você em link pela plataforma. Assim que você entrar, ela vai mostrar para você, vai te dar a oportunidade de ser um dos primeiros a ver os nossos vídeos e ficar bem antenado com as nossas notícias, com as nossas informações. Então, agradeço demais, amigo e amiga, por vocês todos estarem aqui, serem inscritos, deixarem um like, gostarem do nosso canal e também comentarem conosco. Nosso compromisso continua vivíssimo. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!